cada um deles foi teleportado para um local diferente do castelo. Enquanto estava andando pelos corredores, a Shinobu de repente sente um cheiro de sangue, e então, abrindo uma porta, ela se depara com Doma, o Lua Superior 2, rodeado de corpos de garotas que ele estava consumindo naquele momento. Assim que o Doma percebe a Shinobu, ele dá um sorriso e fica feliz por mais uma garota deliciosa ter aparecido na sua frente. Então, nesse momento, uma das garotas que o Doma estava consumindo e que ainda estava viva, começa a implorar por ajuda. Irritado com isso, o Doma tenta matá-la, mas a Shinobu pula e a salva antes disso. A Shinobu então pergunta para a garota se ela está bem, mas antes que a garota pudesse responder, ela explode e morre bem na frente de seus olhos. Irritada com isso, a Shinobu então percebe que aquele Oni na sua frente era o mesmo que tinha matado a sua irmã, a Kanai. E com mais raiva ainda, ela pergunta ao Doma se ele se lembra daquele Haori que antes pertencia à sua irmã. Com isso, o Doma finalmente se lembra da Kanai pelo Haori, e a única coisa que ele diz é que ficou decepcionado por não conseguir comer a Kanai, já que o sol estava nascendo. E isso irrita ainda mais a Shinobu. Então, no exato momento em que ele diz isso, ela o ataca e enfia sua espada direto no seu olho esquerdo, o que deixa ele impressionado, já que ele não conseguiu bloquear a tempo. Com isso, o Doma ativa sua arte de sangue, criando lotos de gelo e fazendo a Shinobu pular para trás. Doma então percebe que a Shinobu não tinha força física o suficiente para cortar o pescoço de um Oni, e ele começa a zombar dela por isso, até que de repente ele começa a passar mal e a cuspir sangue por causa do veneno da espada da Shinobu. Ela pode não ter a força para derrotar um Oni, mas seu veneno é mortal para a maioria deles. Mas então, depois de um tempo caído no chão, o Doma revela que já sabia que ela usaria veneno, por causa da luta que ela teve contra o Lu Inferior 5, o Rui, e por isso ele já aprendeu a decompor o veneno de seu corpo, e em questão de segundos ele se recupera completamente. Agora a Shinobu está ainda mais encurralada, já que ela não tem força para cortar o pescoço de um Oni, e ainda o Doma rapidamente conseguiu ajustar o seu corpo contra o seu veneno e estava totalmente resistente a ele. Além disso, por causa da arte de sangue do Doma, o ar estava ficando cada vez mais frio, ficando difícil para Shinobu respirar. Então, ela decide que a sua única opção é injetar uma grande quantidade de veneno direto no seu pescoço. Assim, o veneno mataria antes que ele pudesse se adaptar. Então, decidida, a Shinobu ataca tentando acertar o seu pescoço. Mas assim que ela faz o golpe, o Doma também ataca no mesmo momento e faz vários cortes fatais nela, cortes que ela não conseguiria resistir e com certeza a mataria. Então, finalmente, perto da sua morte e quase perdendo qualquer esperança de vitória, a Shinobu tenta juntar forças se lembrando das palavras de sua irmã, e então, reunindo suas últimas forças, ela se levanta. Com isso, a Shinobu prepara sua técnica mais forte, apesar de seus ferimentos graves e da imensa dor que ela estava sentindo. Então, com um ataque poderoso, ela dispara em direção ao Oni e atinge o Doma direto no pescoço, jogando ele para o alto e o prendendo no teto. Agora exausta e ferida, a Shinobu se sente aliviada por descontar toda sua raiva dos Onis no Doma. Mas o que ela não esperava é que mesmo assim o Doma ainda se recuperaria quase instantaneamente do ataque e também do veneno. Suas últimas forças não foram o suficiente, e assim então, sem forças para reagir, ela é segurada pelo Doma, que começa a absorver inteira. Enquanto a Shinobu está morrendo, Doma começa a chorar dizendo que está comovido com como ela lutou, que mesmo sem talento, ela ainda chegou tão longe, e que por causa disso ela é digna de ser comida por ele. Então ele lhe pede quais são as suas últimas palavras, que ela responde para ele apodrecer no inferno. Nesse momento a Kanao entra pela porta e vê a Shinobu sendo absorvida e morta. Mas antes de morrer, a Shinobu ainda consegue fazer um sinal com a mão para a Kanao, que ela reconhece e fica chocada ao ver.
Então, vendo a sua mestra morrendo ali na sua frente, a Kanao pula para tentar salvá-la, mas o Doma desvia e fala para ela não interferir enquanto ele está absorvendo alguém. O Doma percebe que a Shinobu deu algum sinal para a Kanao e fica pensando o que poderia ser. Enquanto ele está pensando, ele recebe a notícia que o Akaza morreu, e então começa a chorar, dizendo que ele era o seu amigo. Mas a Kanao apenas diz para ele parar de fingir. Ela diz que tudo o que sai da sua boca são palavras furadas, e que na verdade ele não está nem um pouco triste, porque ele não sente nada. Ele nunca sentiu nada e por isso só disfarça com mentiras. Ela ainda diz que uma pessoa assim nem sequer devia ter nascido. Então, nesse momento, o rosto do Doma fica sério pela primeira vez, e de repente ele aparece atrás da Kanao, tentando usar um dos seus leques para cortar sua cabeça, mas ela rapidamente se esquiva e faz um corte no seu estômago, fazendo com que alguns dos seus órgãos caiam para fora de seu corpo. Mas mesmo assim, ele não parece sentir qualquer dano, simplesmente atacando de volta e fazendo a Kanao recuar. Enquanto ele regenera seu corpo, ele pensa consigo mesmo que a Kanao poderia realmente ser mais forte que a Shinobu, uma Hashira. Enquanto isso, a Kanao percebe que está sentindo arrepios constantes e seu corpo não para de tremer. Ela percebe que só tem forças para continuar lutando contra o Doma, apesar dessa sua aura, por causa do seu ódio tão intenso que chega a queimar. E então